Gente. Oferecimento Net Turbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Olá, muito bom dia pra você. Começa agora o Nossa Área e as manchetes de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Danilo Barcelos aceita a proposta e retorno ao Moisés Lucarelli fica próximo. Agora, Macaca aguarda jogador e Novo Horizontino decidirem sobre o contrato para o lateral desembarcar em Campinas. Crias da Macaca goleiam o Santa Fé por 6-1 e garantem classificação para a segunda fase da Copinha. Após 2 temporadas, Matheus Bueno se despede do Guarani e é anunciado pelo Shimizu Pulse, clube japonês. O volante deixa o Bugre e vai em definitivo ao clube asiático. Com a camisa alviverde, Bueno contribuiu com 3 assistências e 3 gols. Um deles no último derby, decidindo o clássico campineiro. Mirassol acerta a contratação do atacante Cleison para a temporada de 2025. O jogador chegou hoje pela manhã ao novo clube para assinar contrato válido até final desse ano. Cleison defendeu o Cuiabá na última temporada, mas acumula passagens por Corinthians, Bahia, Ituano e Ponte Preta. Santos desiste da contratação de Thiago Maia, meia do Internacional. Peixe tinha conversas avançadas com o Colorado para ter o jogador no seu elenco. Porém, questões financeiras fizeram o time da Baixada voltar atrás. Para contar com meia, o Santos teria que desembolsar cerca de 40,9 milhões de reais. Valor que seria repartido entre Inter e Flamengo. Real Madrid se interessa e faz contato por Ederson, ex-Corinthians e Fortaleza, que está no Atalanta. De acordo com o jornal AS, o volante brasileiro entrou na lista de reforços do clube espanhol para a próxima temporada. Segundo informações, o jogador despertou interesse do clube merengue após confronto entre as equipes na Champions League em dezembro do ano passado. Rádio Bandeirantes. 11h33, Pedro Piscinato na mesa de áudio. Ele responde também pelo Switcher, que é o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Nossa área na Rádio Bandeirantes.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar, é claro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior com os resultados desta terça-feira e os jogos desta quarta-feira. Destaque para a goleada da Ponte sobre o time do Santa Fé pelo placar de 6-1. Com esse resultado, a Macaca já garantiu vaga na próxima fase da competição. Isso porque IAP do Maranhão e Cuiabá empataram por 1-1. A Ponte volta a campo na sexta-feira para pegar exatamente o IAP do Maranhão e garantir a primeira colocação do grupo. Ontem, pelo grupo 24, o Red Bull Bragantino venceu o Avaí pelo placar de 4-3. A Portuguesa pelo grupo 14 venceu a Itapirense 4-0. O Corinthians pelo 27 venceu o Rio Branco do Acre por 3-0. O Corinthians pelo grupo, o São Paulo pelo grupo 11 goleou o Picos pelo placar de 7-0. Pelo grupo 16, Capivariano e Sergipe empataram por 1-1 e o Bahia venceu Madureira pelo placar de 1-0. Hoje teremos mais partidas válidas já pela segunda rodada e alguns jogos pela terceira rodada da Copinha. Com destaque para São Carlos e Cruzeiro, tem ainda Votuporanguense e Botafogo. Deste grupo sai o time que irá enfrentar a Ponte Preta na segunda fase da competição. E quinta-feira será a vez do Guarani entrar em campo, 7h15, o Bugre pega o Nova Iguaçu. Lembrando que o Guarani também já está classificado à segunda fase da Copa São Paulo. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 37, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, bom dia. Bom dia, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Que legal, que importante ver as duas equipes de Campinas na Copa São Paulo de Futebol Júnior classificada. Belíssima vitória da Ponte ontem, conquistando a sua classificação antecipadamente também, né? E é muito importante. Eu estava falando isso aí nesses últimos programas, que há muito tempo eu não via um bom início das duas equipes de Campinas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, parabéns a todos, parabéns à equipe do Guarani, dirigida pelo Jairo Blumer, e parabéns para a equipe da Ponte Preta, dirigida por Edson Boaro, que tem feito aí um bom trabalho. A expectativa é de que consigam, né, os objetivos, consigam chegar o mais longe possível nessa competição que é muito, mas muito difícil. 11h38. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca estreia no Campeonato Paulista exatamente daqui uma semana, quarta-feira da semana que vem, partida contra o Novo Horizontino, 18h30, lá no Jorjão, o Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte. Vai ser a primeira partida do Campeonato Paulista 2025. E a Macaca continua acertando com reforços para a temporada, Batista. O Danilo Barcelos aceitou a proposta e fica muito próximo de retornar ao estádio Moisés Zuccarelli. Alguns pontos ainda precisam ser acertados, principalmente no que tange a questão financeira, mas agora a possibilidade está muito grande. Tem que rescindir o contrato com o Novo Horizontino, aí sim para ele desembarcar novamente em Campinas,
mais uma passagem vestindo a camisa da Ponte Preta. É um jogador experiente, né? E que com certeza vai ser fundamental aí para o técnico Alberto Valentim nas competições que a Ponte Preta terá para disputar no ano de 2025. Tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil e também tem Campeonato Brasileiro da Série C. Na Copinha, ontem a goleada da Ponte Preta, 6-1 para cima do Santa Fé. Jogo tranquilo, vitória extremamente tranquila. E a rodada classificou já a Ponte. Matematicamente, a Ponte não pode mais perder no mínimo o segundo lugar no grupo, então a Macaca já está garantida na segunda fase da Copa São Paulo. Ainda tem uma partida, vai jogar contra o IAP. Joga pelo empate, né? Se empatar com o IAP, a Ponte já garante o primeiro lugar no grupo e pega ou Novo Horizontino ou Botafogo. São os dois times aí que vão enfrentar os times classificados no grupo da Ponte Preta na Copa São Paulo. A tendência é que a partida da segunda fase aconteça no próximo domingo, depende da Federação Paulista. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Olha, perguntaram sobre derbinho, né? Se pode ter derby na Copinha. Sim, mas os times teriam que passar 3 fases. Lá nas quartas de final é possível ter um derbinho. Por enquanto, tá muito prematuro para pensar nesse tipo de coisa, né, Greg? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E a competição, ela é, né, a gente sabe como é complicado, é difícil. Claro que tem a possibilidade, né, e seria maravilhoso que pudéssemos ter aí um derbinho nas quartas, na semi, né, seria muito legal. Agora, eu acho que é muito prematuro, como você disse. Vamos aguardar aí, o trabalho está sendo muito bem feito, as equipes têm apresentado um futebol bem legal, né? E aí é jogo a jogo, né? Jogo a jogo, para que eles consigam. Você vê que na próxima rodada vai jogar para cumprir tabela, né? A Ponte jogando pelo empate, assim, para conseguir a primeira colocação, que é muito importante, né? E o Guarani já está praticamente em primeiro colocado, está tudo certo. Pode até o Jário tentar fazer algumas experiências. Vamos ver. Mas seria legal, né, Batista? Já imaginou o derbinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior? Numas quartas de final? Olha que legal. Seria realmente muito legal. Os dois times começaram muito bem. Já estão classificados, né, com uma rodada de antecedência. E no caso da Ponte ainda está para definir sobre o primeiro lugar. E por que o primeiro lugar é importante? Porque permanece na sede. E aí, isso que eu quero perguntar para você, se é bom ou é ruim. Que a Ponte está mandando jogos numa cidade que é Maçarico, a antessala do inferno. E aí, é melhor permanecer na sede ou mudar de sede e tentar ir para uma cidade que seja uma temperatura um pouco mais amena? Para mudar de sede, a Ponte tem que perder a primeira colocação. No momento, ela tem 6 pontos, é líder. E aí vai para a última rodada, ela tem mais um jogo e ainda tem possibilidade aí, no caso do IAP, fazer 3 pontos, ganhar o jogo dele e ir a 7. Aí a Ponte perdendo, a Ponte fica com a segunda colocação. É uma sinuca de bico. E aí, Gleger? Não, sem dúvida nenhuma, ter a primeira colocação é fundamental. Tem essa questão aí que Santa Fé do Sul realmente é muito quente, né? Os horários das partidas que a Ponte vem atuando são tenebrosos, né? 1h da tarde, cara, jogar em Santa Fé do Sul é uma coisa mais horrorosa que existe. A logística é ruim, a temperatura, ela tá o sol está a pino, né? Então, assim, é bem complicado. Agora, Batista, a logística já tá toda pronta, né? A equipe já está lá, bem instalada, já tá atuando no gramado, já conhece bem, já vão ser 3 partidas, né, que a Ponte vai fazer lá em Santa Fé. Com essa próxima agora, né, que a Ponte joga pelo empate para ter a primeira colocação. E tem um outro detalhe, Batista, que aí você vai para uma sede diferente, aí você tem que mudar toda a logística, você vai ter que se adaptar ao gramado, você vai chegar só pro jogo.
E aí tem também a questão do adversário, né? Você vai enfrentar um adversário que acabou ficando em primeiro colocado na sua chave. Então, para mim, a Ponte tem sim que terminar em primeiro. É só teoria, né? Só teoricamente pega um adversário mais frágil. Mas é só teoria porque ninguém sabe qual é a qualidade do adversário que vem por aí. E para finalizar, a Macaca está otimista, espera fechar o acordo em definitivo com Danilo Barcelos. Ele já topou a proposta e agora só uma questão de trâmite aí com o Novo Horizontino. Para mim está praticamente contratado, né? Faltam alguns detalhes e sem dúvida nenhuma a contratação do Danilo para mim é a melhor contratação, sem dúvida, tecnicamente falando, né? Claro que a gente vai ter que analisar a parte física do Barcelos, né? Mas a princípio é uma ótima contratação e acerta a Ponte e a gente vai ficar aqui torcendo para que esse imbróglio, que às vezes é de contrato, é de tempo de contrato, né? Algumas coisas ali, esses detalhes sejam resolvidos e ele possa chegar ao Majestoso o mais rápido possível. 11h45. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Hoje aconteceu a despedida oficial do Matheus Bueno. Aliás, muita emoção marcou a despedida do Matheus Bueno. Ele que ficou 2 temporadas defendendo o Guarani, foi muito bem, né? Principalmente na temporada 2024, fazendo aquela dupla com o Matheus Barbosa, quando o time brigou até para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, perdeu o fôlego na reta final, mas o Matheus Bueno foi destaque. E na temporada do ano passado, ele também foi bem mesmo com o time do Guarani, tendo uma campanha muito ruim no Campeonato Paulista e também na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai sempre ser marcado e lembrado o Matheus Bueno pelo gol marcado no derby, né? O gol da vitória no último derby que aconteceu no estádio Moisés Zuccarelli foi feito pelo Matheus Bueno. Ele vai jogar nos times Pools do Japão. Ele vai, em definitivo, para o clube asiático. Foram 3 assistências e 3 gols marcados pelo Matheus Bueno com a camisa do Guarani. Boa sorte a ele. O elenco bugrino segue em Águas de Lindóia, Batista, onde retorna na segunda-feira. E segunda-feira, aí sim, finaliza em Campinas. A partir de segunda-feira, finaliza em Campinas a preparação para o primeiro jogo no Campeonato Paulista daqui uma semana, hein, torcedor bugrino? Saudade tá grande, né? Ansiedade também. Mas está chegando a hora daqui uma semana. Guarani começando a sua caminhada no Campeonato Paulista. Confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo vai ser no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já vai se preparando o torcedor para estar no Brinco acompanhando o jogo. Na Copa São Paulo, amanhã o Guarani entra em campo, né? Volta a campo contra o Nova Iguaçu para fechar a sua participação e quem sabe garantir o primeiro lugar no seu grupo. O time já está classificado à próxima fase da Copinha e a tendência é que jogue na próxima segunda-feira. Pela segunda fase, o adversário ainda vai ser definido na rodada do fim de semana. Informações do Bugre aqui no Nossa Área. O Gleger Guarani anunciou a venda em definitivo, né? Portanto, Matheus Bueno, o herói do derby, marcou o gol que deu a vitória para a equipe do Guarani, mas ele foi rebaixado, assim como o time inteiro para a Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani, de praxe, né? Evidentemente, não anunciou os valores. Mas eu tenho informação de bastidor de que o Guarani negociou o atleta por $200 mil. O dólar tá 6,10. Então isso aí dá 1.226. 1.226. 1.200.000, né? Para arredondar. O que você achou dessa negociação? Quantos anos tem o Matheus Bueno mesmo? Matheus Bueno, já vejo para você, mas acho que é 27. Para mim, Batista, olha, por tudo isso que você disse agora, pela circunstância, pela situação, né? O Matheus Bueno foi o herói do derby. Sim, fez o gol da vitória do Guarani. 26. 26 anos. É difícil, quando você tem uma campanha como teve o Guarani em 24... ter uma ação importante de mercado. É muito difícil. Aliás, é muito complexo isso. E para mim, cara, tendo a possibilidade, tendo aí a negociação, eu acho que o Guarani
tem que pensar ali aquela história do copo meio cheio, né? O Guarani pôs 1.200.000 no bolso. De um jogador, quem contrataria hoje o Matheus Bueno pagando mais que isso? Ah, mas o Matheus Bueno era um dos destaques do time. Nós estamos falando de um destaque de um time que brigou para não cair no Paulista e que foi rebaixado na Série B. Então essa leitura é que tem que ser feita. Para mim a negociação foi boa. Matheus Bueno é bom jogador, né? Eu elogiei diversas vezes aqui, acho até que ele oscilou um pouco, até pela sua qualidade, né? Ele deu uma oscilada em alguns momentos, ficou no banco de reservas, amargou, depois voltou bem, né? Então ele não foi unânime em toda a sua passagem, mas sem dúvida nenhuma é indiscutível a qualidade técnica do jogador. Mas pelas circunstâncias eu acho que o Guarani fez um bom negócio, essa é a minha opinião. Né? Todo mundo, alguém pode achar que não, né? Que não, porque ele vale muito mais. Tudo bem, vale muito mais. Quem que pagaria? É isso. Mas que é o grande problema. Mas a questão é a seguinte, com esse dinheiro, o Guarani consegue contratar um jogador da qualidade do Matheus Bueno para a temporada 2025? Não consegue. Então se não consegue, foi um péssimo negócio. Ué. Não, você tem um jogador com qualidade e o jogador com um contrato, ele tem que cumprir o contrato que ele tem com o Guarani. Aí vende o jogador por 1.200.000, você não consegue contratar um outro com a mesma qualidade por 1.200.000. Qual que era? Fala pra mim mais ou menos a média salarial do Matheus Bueno. Não tenho conhecimento da média provavelmente, salarial, mas provavelmente um dos salários mais altos. Então pronto. Então é o custo-benefício, meu amigo. A gente percebe aí pelo nível de contratação do Guarani que tá um time pé no chão na parte financeira. O Rodrigo Pastana já deu uma entrevista dizendo que a receita do Guarani para 25 diminuiria 50%. Como é que você vai segurar um jogador, ok, com a qualidade, mas pagando salário alto, porque o cara ele tem contrato, como você disse. Não, tem contrato, paga aí, entendeu? Um jogador que estava já desde lá do ano passado dizendo que queria sair, que não ia permanecer, e aí aparece uma proposta dessa. Então, essas coisas é que a gente tem que pôr no lápis, na ponta do lápis. Né? Olha, tem a questão salarial, mas ele não vai conseguir contratar um jogador do mesmo nível do Matheus Bueno com esse dinheiro. Mas o jogador do mesmo nível do Matheus Bueno vai querer vir ao Guarani receber um salário 50% a menos para jogar uma Série C? Então são essas coisas que ele tem que colocar na ponta do lápis. E para finalizar, a opinião sua sobre Samuel. O Guarani está tentando repatriar. Esse jogador estava no Japão em 2021 pelo Vitória. Ele é da base do Vitória. Pelo Vitória, em 2021, 46 jogos, 9 gols marcados e uma assistência. Ele é centroavante. 24 anos. É a média, né, que o Guarani está contratando. O Guarani está buscando aí algumas promessas, algumas apostas. Para mim, o Samuel também é uma aposta, Batista. Mas, diante de todo o cenário, dito por mim nesse momento agora da questão financeira, eu acho que seria até uma boa contratação, sim. Boa contratação. Jovem também, 24 anos, ele vem. Você sabe que o Guarani perdeu aí 2 atacantes, né? Saiu o Caio Dantas, Atlético Goianiense, e o João Vitor, que saiu para o Japão. Esse foi emprestado. Depois vai retornar para a temporada do ano que vem. E está trazendo um. Não sei se vai aproveitar jogador da base. O grande problema é o seguinte: o Campeonato Paulista tem uma limitação de 30 jogadores, 3 são goleiros. E o Guarani só tem aí 3 jogadores que podem ser incluídos na lista B. E faltam 8 para completar a relação de 30. Se o Guarani pretende trazer jogador mais cascudo, ele vai aproveitar jogador como, por exemplo, o Léo Porfírio. Não pode entrar na lista B. Não tem 1 ano de contrato. João Marcelo, centroavante, está marcando gols. Ele vai colocar esses jogadores da base para ocupar vagas que, teoricamente, seriam de jogadores mais cascudos? Assim, veja bem, Batista. Você vê que a linha de contratação do Guarani está seguindo nesse plano de jogadores mais jovens. E eu disse isso aí durante a semana da questão do Maurício Souza, que é um treinador
que é o atual campeão brasileiro do Sub-23 e acostumado a trabalhar com jovens atletas. Então pode ser que seja uma característica do time, não dá para dizer, é diferente. Pode ser que o Guarani não vai ao mercado contratar jogador cascudo, vai aí nessas promessas aí, que é o caso desse menino que você falou agora, Samuel. Então, assim, pode ser que seja uma linha, um perfil novo adotado pela diretoria do Guarani, juntamente com a comissão técnica. Eu acredito, pelo que eu tô vendo, que vai ser só nessa linha aí. Que não se empolguem aí os torcedores bugrinos, que vai aparecer alguma estrela, algum jogador mais calejado, algum jogador mais rodado. Eu não acredito nisso. Por isso eu acho, e até dizendo na parte técnica, que o Guarani tem contratado bons jogadores. Porém, a gente tem que ver na prática, porque são jogadores de pouca experiência. 11h54. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Corinthians pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, jogando no estádio Bruno José Daniel em Santo André, o Timão venceu a equipe do Rio Branco do Acre pelo placar de 3-0. Foi a segunda vitória em 2 jogos do Timão, atual campeão. A equipe comandada pelo técnico Orlando Ribeiro jogou com Cauê, Caipira, Fernando Vera, Caio Garcês e Denner, Bahia, depois Nicolas Araújo, Vitinho Dourado, depois Vitinho e Luiz Eduardo, além de Pedro Tomás, Luiz Fernando, depois Pellegrini, Nicolas, depois Juninho e Gui Negão, depois Diequinho. Já o Rio Branco com Jaderson, Rai Silva, Darlan, Nixon e Gabriel, José Guilherme, Vitor Hugo e Eric, Cleison, depois João Vitor, Quiquinha e Matheus Gaspar, depois a Alessandro, a equipe do técnico Eriano dos Santos. Os gols do jogo: Denner, Luiz Fernando e Dieguinho para o Corinthians. Jogo que teve a arbitragem de Guilherme Francisco Maciel da Silva. Vitória do Timão, segunda rodada, Copa São Paulo em Santo André. Corinthians 3, Rio Branco do Acre 0. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou.
Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. E acabou o final do Nossa Área de hoje. Amanhã estaremos de volta às 11h30 aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E hoje à tarde, 5 da tarde, tem o Esporte em Debate, o nosso encontro a partir das 17 horas até as 19h30. Na sequência, Nossa Área Nacional. Ótima tarde, grande abraço, tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.